Provérbios 18, versículo 1. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a causa, ou a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do intrigante são como feridas, elas descem ao íntimo do ventre. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. A essa torre correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma alta muralha na sua imaginação. O coração do homem se exalta antes de ser abatido e diante da honra vai a humildade. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. Mas o que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos os seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Amém. Até aqui. Todos nós, creio eu, conhecemos a história dos 3 porquinhos e do lobo mau. Havia o lobo mau que, por alguma razão, queria comer os 3 porquinhos e cada um deles fugiu para a sua própria casa. Um foi para a sua casa que era construída de palha, outro foi para a casa que era construída de madeira e o outro foi para a sua casa que era construída de alvenaria. Mas nem a casa de palha, nem a casa de madeira eram capazes de deter o lobo mau. Apenas a casa de alvenaria. Muitas vezes nós, os filhos de Deus, nós procuramos refúgios em coisas variadas que não podem trazer proteção. Nós somos como esses porquinhos que se refugiam numa casa de palha ou numa casa de madeira, em que o lobo mau chega, sopra e destrói tudo. E nós ficamos à mercê dele. Nenhuma das coisas em que nós procuramos refúgio, de fato, tem a capacidade de nos sustentar e firmar no dia mau. Nós procuramos refúgios em lugares vários porque nós somos como crianças pequenas. As crianças pequenas, elas pensam que se elas fecham os olhos, o fato de elas fecharem os olhos, elas não conseguirem verem a pessoa, elas pensam que isso automaticamente faz com que aquela pessoa não as enxergue. A criança pequena pensa que porque ela não está enxergando aquela pessoa, a pessoa não enxerga. É por isso que nós procuramos refúgios vários e estranhos, a gente pode dizer, porque nós somos como essas crianças. O refúgio parece nos distrair, o refúgio parece que ele consegue nos distrair dos problemas da vida, e nós
nos sentindo distraídos, pensamos que os problemas da vida acabaram. Quando não é verdade. Nós queremos ser distraídos dos nossos problemas e não enfrentá-los de frente. É por isso que as pessoas precisam de diversão, e cada vez mais diversão. É por isso que elas precisam de entretenimento. E elas ficam loucas se elas não conseguem entretenimento. Porque o entretenimento distrai elas. Elas ficam distraídas. E claro, se tu não pensa no teu problema, tu não vai ficar preocupado, né? Tu vai ficar feliz porque tu não está pensando no teu problema. E elas ficam loucas quando não tem entretenimento, exatamente porque quando não tem entretenimento, elas são forçadas a enfrentar o problema de frente. E elas não querem isso. Nós não queremos isso. Nós queremos ser distraídos dos nossos problemas e não enfrentá-los de frente. Mas Deus não age dessa forma. Quando Deus tem um problema a ser enfrentado, Deus não pensa, eu quero encontrar alguma coisa para me distrair um pouquinho. Deus não pensa assim, Deus não age assim, e Deus não quer que os seus filhos ajam dessa forma. O propósito de Deus é que nós enfrentemos os nossos problemas de frente. O que é quase uma redundância, porque se eu vou enfrentar alguma coisa, é porque eu estou de frente para aquela coisa. Né? Enfrentar, eu estou de frente. Deus quer que nós enfrentemos de frente os nossos problemas. Porque quando alguém vira as costas para um problema, ela não está enfrentando o problema, ela está no máximo encostando o problema, a gente poderia dizer. Quando nós nos escondemos os problemas, nós não os enfrentamos. E se nós não os enfrentamos, nós não corrigimos o que deve ser corrigido. Nós não consertamos o que deve ser consertado. E como é que nós devemos enfrentar os nossos problemas? Não como o mundo faz. O mundo enfrenta os problemas com a mentira, com um falso testemunho. O mundo enfrenta os seus problemas criando discórdias, criando contendas. O mundo enfrenta os seus problemas com o suborno, com a corrupção. Mas não é assim que nós devemos enfrentar os problemas. Na verdade, quem usa o pecado para enfrentar o problema não está enfrentando o problema. Está fugindo dele. É tal qual um covarde que foge de uma briga. É tal qual temos dois homens que vão brigar e um deles é covarde. Ele não vai lutar segundo as regras. Ele vai pegar no chão um pouco de areia, um pouco de terra, vai jogar nos olhos do oponente para que o oponente dele não consiga enxergar. Ele vai tentar fazer alguma coisa errada para tentar vencer o seu oponente. Isso é simplesmente covardia. Ele até pode vencer a luta usando de covardia, mas ele não passa de um covarde. Como nós devemos enfrentar os nossos problemas? Com a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus posta em prática jamais os coloca numa posição de fuga, jamais os coloca numa posição de covardes. A sabedoria de Deus não permite que nós sejamos covardes. A sabedoria de Deus nos leva a enfrentar os problemas de frente, nos leva a consertar aquilo que deve ser consertado. A sabedoria de Deus posta em prática
nos leva a enfrentar os problemas e a solucioná-los conforme aquilo que Deus determinou na sua palavra, conforme os mandamentos de Deus, conforme a lei de Deus. E de quebra, quando nós enfrentamos os problemas segundo a sabedoria de Deus, nós encontramos em Deus refúgio seguro contra o mal. Na verdade, a única forma de encontrar em Deus um refúgio seguro contra o mal é enfrentando os problemas dessa vida de acordo com a sabedoria de Deus. É isso que Deus promete a cada um de nós aqui nessa noite. Se nós enfrentarmos os nossos problemas obedecendo à sabedoria dele, ele será um refúgio para nós. Então, enfrente os problemas da vida obedecendo à sabedoria de Deus e nele, em Deus, você encontrará um refúgio seguro. E nós começamos aqui no versículo 1 com o tolo. O tolo aparece no versículo 1 e no versículo 2. O tolo, o incrédulo, ele não está nem um pouquinho interessado em fazer a vontade de Deus, mas unicamente a sua. E é por isso mesmo que ele se isola para então se insurgir contra a sabedoria de Deus. Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria de Deus. Nós devemos ter uma coisa bem clara nas nossas mentes. Deus não trabalha a partir do individualismo. A cultura na qual nós vivemos, ela exalta o individualismo. Mas Deus não trabalha a partir do individualismo. Deus trabalha a partir da comunidade e para o benefício da comunidade. A salvação que Jesus conquistou para nós no Evangelho exige sim uma resposta de fé e entrega individual de cada um de nós. Mas disso nós não podemos concluir que a salvação tem o seu foco no individualismo. A salvação exige uma resposta individual de cada nós, mas daí não se segue que Deus trabalhe a partir do individualismo. A partir da pessoa que se isola de todas as demais. A partir da pessoa que não quer ajudar a ninguém e não quer a ajuda de ninguém. Não é assim que Deus trabalha. Nós aprendemos isso quando percebemos que a palavra de Deus, ela trata os filhos de Deus não como indivíduos separados entre si, mas como o povo de Deus, como a família de Deus. No Evangelho de Mateus, o anjo diz que o nome de Jesus seria Jesus, não porque ele salvaria indivíduos, mas porque ele salvaria o seu povo. Em Efésios, nós lemos o seguinte: por essa razão, Paulo afirma, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Jesus salva indivíduos, mas Jesus não salva indivíduos para que eles se isolem no seu individualismo. Jesus salva indivíduos e os insere no povo de Deus. Os insere na família de Deus, os insere no corpo de Cristo, na igreja, para que eles andem juntos nesse mundo e trabalhem juntos a favor do reino de Deus e se consolem mutuamente, e se ajudem mutuamente. É isso que Paulo deixa claro quando ele trata acerca dos dons, lá em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Porque aparentemente, quando a gente lê esses capítulos lá de 1 Coríntios, eles exaltavam muito o dom de línguas lá. Como hoje em dia não é muito diferente. Eles exaltavam bastante o dom de línguas. Só que Paulo diz, os dons, eles não são para o benefício próprio. O objetivo de Deus, ao conceder dons,
não é o benefício individual. É o benefício de todos. Porque se eu falar em línguas, Paulo afirma, se eu orar em línguas, eu estou orando bem. Mas ninguém ao redor de mim está sendo edificado, ninguém ao redor de mim está entendendo o que eu estou dizendo. Os dons foram dados para a edificação mútua. Então alguém tem um dom de curas e nós temos alguém que está doente. Então a pessoa que tem o dom de cura, ela vai lá e vai orar e vai curar aquela pessoa. Alguém tem um dom de milagres, ela vai operar algum milagre a favor de alguém. E assim por diante. É por isso que nenhum crente se basta a si mesmo. Porque eu posso estar muito feliz aqui com o meu dom, mas o meu dom é apenas um dom, ou apenas 2 dons. E o que vai acontecer comigo quando os meus dons não me bastarem? Se eu estiver isolado, Deus até poderia me ajudar, mas eu estou isolado. Como é que Deus pode me ajudar? Como é que Deus pode usar os irmãos para me ajudarem se eu estou isolado dos irmãos? Eu resolvi viver no meu individualismo. O alvo dos filhos de Deus não deve ser a satisfação dos seus próprios desejos individualistas, mas o cumprimento da vontade de Deus nas suas vidas. O cumprimento da vontade de Deus na igreja, o cumprimento da vontade de Deus na comunidade onde vivem. Essa é a sabedoria de Deus. Juntar os filhos de Deus na igreja local, o corpo de Cristo, para que juntos eles trabalhem em prol do reino de Deus e sirvam uns aos outros. Ajudem uns aos outros, consolem uns aos outros. Mas aqueles que rejeitam a vontade de Deus, eles fazem isso porque os seus desejos e anseios contrariam os mandamentos de Deus. A única razão pela qual eu poderia querer me isolar dos irmãos é porque aquilo que eu quero fazer é contrário à vontade de Deus. E eu não quero então que nenhum de vocês tome conhecimento disso. Aqueles que rejeitam a vontade de Deus fazem isso porque os seus desejos, os seus anseios contrariam a vontade de Deus, contrariam os mandamentos, contrariam a lei de Deus, e por isso mesmo essas pessoas se isolam. Versículo 2: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Esses tolos incrédulos que se isolam, eles se enganam se pensam que são filhos de Deus. Não existe filho de Deus que vive isolado. Não existe filho de Deus que não mantém comunhão com outros filhos de Deus. Não existe filho de Deus que se recuse a se reunir com o povo de Deus. Simplesmente não existe. Essa pessoa se engana se ela pensa que ela é filho de Deus. Eles não têm prazer na sabedoria de Deus. O seu prazer está nos pecados que agradam o seu coração. Eles não querem a vontade de Deus, eles querem aquilo que agrada o seu coração. Eles amam os seus pecados e por isso mesmo eles se insurgem contra Deus. Versículo 3. Vindo o ímpio vem também o desprezo, e com a ignomínia vem a vergonha. Esses ímpios, tolos, incrédulos, eles desprezam a Deus e dele eles se envergonham. E Deus terá então desprezo e vergonha deles. Deus terá desprezo sobre eles. Eles desprezam a Deus e o juízo de Deus contra eles é que eles serão desprezados. Deus terá desprezo a eles. Eles se envergonham de Deus
E Deus pensa, bom, já que vocês se envergonham de mim, eu vou dar um motivo real para vocês se envergonharem. Eu vou envergonhar vocês. Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Nós mostramos a nossa posição diante de Deus a partir das palavras que nós falamos. Será que as nossas palavras, será que as palavras que nós falamos, elas se originam na profundidade dos nossos corações? Ou será que nós falamos a partir da sabedoria de Deus, que é uma fonte transbordante? Versículo 4, aqui existe contraste entre as águas profundas e a fonte transbordante, ribeiro transbordante. Águas profundas são as palavras da boca do homem. O homem fala da profundidade do seu coração, que é dominado pelo pecado. Mas o Filho de Deus fala não a partir do seu coração. O Filho de Deus fala a partir do ribeiro transbordante, que é a fonte da sabedoria de Deus. Então nós mostramos a nossa posição diante de Deus a partir daquilo que nós falamos. Eu consigo determinar se eu sou um filho de Deus a partir das palavras que saem da minha boca. Eu consigo reconhecer outros filhos de Deus a partir das palavras que essas pessoas falam. O versículo 5 nos dá um primeiro teste acerca do uso das palavras. Não é bom favorecer o ímpio e com isso fazer o justo perder a questão. Esse primeiro teste aqui diz respeito ao falso testemunho, diz respeito à mentira. Esse provérbio aqui trata acerca de uma falsa testemunha que tenta desvirtuar um processo judicial para prejudicar o justo e favorecer o ímpio. É a pessoa que vai diante do juiz, é a testemunha que vai diante do juiz e mente. Ou é a testemunha que vai diante da CPI e mente. Presta um falso testemunho. No intuito de desvirtuar um processo judicial, no intuito de desvirtuar um processo de investigação para então prejudicar aquele que é justo e favorecer aquele que é ímpio, favorecer aquele que é errado. Ainda que você seja amigo do ímpio, porque dificilmente nós não teremos amigos ímpios, né? Porque nós vivemos nesse mundo, nós somos obrigados a viver nesse mundo, nós temos que ter amigos ímpios, ou pelo menos conhecidos ímpios. Ainda que você seja amigo do ímpio, você, por ser filho de Deus, você não pode mentir e testemunhar falsamente, para ajudar esse amigo ímpio. Ainda que você seja amigo do ímpio e o justo seja teu inimigo, você não pode ajudar o teu amigo ímpio mentindo a favor dele. Você não pode ajudar o teu amigo ímpio prestando um falso testemunho. Por que não? Porque você é um filho de Deus. Você é o filho do Deus que ama a verdade e a justiça, do Deus que odeia a mentira e a injustiça. Isso significa que você também deve amar a verdade, você também deve amar a justiça e você deve odiar a mentira e a injustiça. Você jamais deve fazer uso do falso testemunho e da mentira, nem para livrar os outros e nem para livrar a si mesmo. Porque se você tiver que fazer uso da mentira para livrar alguém ou para livrar a si mesmo, isso significa o quê? Significa que as consequências das quais você está tentando se livrar são consequências justas.
Se eu tenho que mentir para me livrar de alguma consequência, é porque a consequência da qual eu estou tentando fugir é uma consequência justa. É porque, por alguma razão, aquilo que eu fiz anteriormente foi alguma coisa errada e agora eu estou simplesmente pagando aquilo que eu fiz. Eu devo suportar a consequência do erro que eu cometi. Porque, digamos que eu tenha cometido um erro, tenha cometido algum pecado, e esse pecado vai trazer consequências para mim. Aí eu vou até Deus e me arrependo. Peço perdão a Deus pelo pecado cometido. Mas a consequência ainda vai vir, porque o perdão de Deus não significa que as consequências não virão. Né? Um caso clássico, a gente pode pensar, uma filha de Deus acaba pecando, ela engravida. Ela vai se arrepender, ela vai pedir perdão para Deus, Deus vai perdoá-la, mas o fato de Deus perdoá-la não quer dizer que Deus vai abortar aquela criança. Não, ela vai dar à luz, ela vai ser uma mãe solteira. Ela foi perdoada por Deus, mas a consequência permanece. Então, eu cometi esse erro, eu me arrependi diante de Deus, eu pedi perdão, e aparentemente Deus me perdoou. Mas aí eu quero fugir da consequência do meu erro. E eu quero mentir para fugir da consequência do meu erro. Quando eu faço isso, eu demonstro que quando eu pedi perdão para Deus, de fato eu não estava arrependido. Se eu tento fugir da consequência do meu pecado, eu demonstro que quando eu fui até Deus em oração, humildemente, pedindo perdão, pedindo que Ele me perdoasse, eu de fato não estava arrependido, porque o arrependimento implica que eu estou aceitando todas as consequências daquele erro cometido. Qualquer tentativa de fuga demonstra que eu não me arrependi de fato. E se não me arrependi de fato, Deus não me perdoou. Por isso que antes que eu falei, Deus aparentemente me perdoou, porque aparentemente eu me arrependi. Mas de fato eu não me arrependi. Se eu não me arrependi, Deus não me perdoou. Então você jamais deve fazer uso do falso testemunho, da mentira ou de qualquer outro pecado, na verdade, para se ver livre ou para livrar a outras pessoas das consequências das suas ações. Mas se você não se importa com a verdade, se você não se importa com a justiça, se você está disposto a testemunhar falsamente, se você está disposto a mentir, as suas palavras não se originam da sabedoria de Deus. As tuas palavras se originam do pecado que o teu coração tanto ama. E se além disso, versículos 6, a gente vai ler apenas a primeira metade do versículo 6 e então o versículo 8. Os lábios do tolo entram na contenda. Versículo 8. As palavras do intrigante são como feridas. Na verdade aqui, eu não sei porque essa versão aqui colocou dessa forma, o sentido é, as palavras do intrigante são como doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. E se além disso, se além de você mentir, se além de você não se importar em dar falso testemunho, se além disso você ama criar contendas, você sente prazer nas discórdias que fomenta, é certo que você não fala a partir da sabedoria de Deus, mas a partir do teu coração pecaminoso. A primeira metade do versículo 6 afirma que o tolo ama entrar em contendas. O tolo ama entrar em discussões. E o objetivo dele ao entrar nessas brigas é sempre prejudicar a outra pessoa. Ela não entra numa briga porque ela quer estabelecer aquilo que é o correto. Ela não entra numa briga porque ela quer defender a pessoa que é justa naquela briga. Não, ela entra na briga porque ela quer prejudicar as outras pessoas. É isso que ela quer.
O versículo 8 afirma que quando o tolo consegue criar uma intriga entre duas pessoas, aquela intriga é para ele tão saborosa quanto o seu prato favorito. As palavras do intrigante são como doces bocados. Imagina o teu prato favorito, aquilo que você mais gosta de comer. Imagina o prazer que você sente comendo esse teu prato favorito. É esse mesmo prazer que o intrigante sente quando ele consegue criar uma discórdia entre duas pessoas. Essa discórdia se torna para ele tão saborosa quanto o seu prato favorito. Na verdade, nós poderíamos dizer que o prato favorito do tolo são as contendas, são as intrigas que ele consegue criar entre as pessoas. Mas para o Filho de Deus, as contendas e as intrigas devem ser, na verdade, um prato indigesto, um prato enjoativo, um prato que a gente tem nojo só de olhar para ele. Um prato que nos traz ânsia de vômito quando a gente sente o cheiro emanando dele. Para o Filho de Deus, as intrigas deveriam ser assim. As contendas deveriam ser assim. Deveria ser algo que nos faz passar mal quando nós comemos. Que nos leva a vomitar e a fazer outras coisas quando nós comemos. Os filhos de Deus foram chamados para serem pacificadores, não criadores de intriga. Os filhos de Deus foram chamados para reconciliar os melhores amigos e não para separar os melhores amigos. Se você percebe em si mesmo esse apego à mentira, esse apego ao falso testemunho, como nós vimos antes, se você percebe em si mesmo esse apego às contendas, esse apego às discórdias, como nós vimos agora, você deve arrepender-se imediatamente. Você deve arrepender-se imediatamente, porque a parte final do versículo 6 afirma o seguinte: a sua boca brada por açoites. Sabe aquilo que alguns pais falam para os seus filhos quando os filhos estão muito desobedientes, muito rebeldes? Tu tá pedindo, né? Tu tá pedindo para levar. Parece que é isso, parece que hoje tu acordou e tu tá com saudade da vara, tu tá com saudade da cinta. Tu tá pedindo para apanhar. É isso que Deus pensa daqueles que criam contendas. É isso que Deus pensa das pessoas que usam as suas palavras para fazer o mal. Deus olha para essas pessoas e diz: vocês estão pedindo o meu castigo, vocês estão pedindo o meu juízo. A boca do tolo brada por açoites. É como se ele estivesse dizendo para Deus: por favor, Deus, me açoita, me castiga. É isso que Deus ouve quando ele vê pessoas usando as suas palavras para o mal. Deus ouve as pessoas, Deus ouve as palavras dessas pessoas, Deus percebe a maldade das palavras dessas pessoas, e o que Deus ouve é aquela pessoa dizendo: por favor, Deus, me açoita, me castiga. Nada me faria mais feliz do que ser julgado pelo Senhor. E tenha certeza que Deus não deixará por menos. Porque no versículo 7, nós vemos o seguinte: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Deus faz com que as palavras do tolo se voltem contra ele mesmo.
aquela pessoa ama tanta mentira, ela ama tanto falso testemunho, Deus vai levar essa pessoa a uma circunstância em que será mentido contra ela, será pronunciado falso testemunho contra ela, e então ela vai perceber como é divertido alguém mentir acerca de outra pessoa. Alguém vai criar uma contenda entre ela e alguém que ela tanto ama, então ela vai descobrir como é legal quando essas coisas acontecem, como é divertido, como é bom, como é prazeroso isso. Deus não vai deixar por menos. Deus vai usar o pecado da pessoa contra ela mesma. Versículo 9. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Deus nos concedeu o dom da comunicação para que nós bendizêssemos a Ele e abençoássemos aos que nos ouvem. Foi para isso que Deus nos deu o dom da comunicação, a capacidade de falar e a capacidade de entender. Foi para isso. Para que nós bendizêssemos a Ele e abençoássemos aos que nos ouvem. Mas quando nós nos entregamos à mentira, quando nós nos entregamos ao falso testemunho, quando nós nos entregamos às intrigas, nós desperdiçamos o dom de Deus. E o que Deus vai fazer com aqueles que desperdiçam o dom que Ele nos deu? Deus vai castigar eternamente a essas pessoas. Deus vai castigar eternamente a todos aqueles que usam as suas palavras para mentira, para intriga e para qualquer outro tipo de mal. Então não seja negligente com o dom que Deus entregou a cada um de seus filhos. Os incrédulos são negligentes, mas você não deve ser negligente. Você deve usar as suas palavras apenas para duas coisas: adorar a Deus e abençoar o próximo. Se as suas palavras fazem qualquer outra coisa além dessas duas coisas, você está pecando. Você deve usar as suas palavras para adorar a Deus e abençoar os outros com as boas novas do Evangelho de Jesus. Adorar a Deus com os teus lábios e ao mesmo tempo amaldiçoar o próximo com mentiras e intrigas é o caminho certo e direto para a condenação eterna. Isso nos lembra aquilo que Tiago afirma. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus, escreveu Tiago. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Deus não se deixa enganar com louvores e adoração que são prestados por pessoas hipócritas. Deus sabe exatamente o que está no nosso coração. Acho que todos nós já tivemos a oportunidade de conhecer pessoas falsas. E pessoas que a gente percebe a falsidade delas. Elas não sabem atuar muito bem. Elas não seriam bons atores ou boas atrizes, né? A falsidade delas a gente consegue perceber no sorriso, no olhar e até mesmo no tom das palavras delas. E não nos dá um certo nojo de pessoas assim? Não nos dá um certo nojo de pessoas que falam coisas boas e agradáveis para nós, mas que nós percebemos que nada daquilo é verdadeiro?
esse é o mesmo nojo que Deus sente. Quando nós nos aproximamos dele e falamos coisas bonitas e belas para ele, e depois amaldiçoamos o próximo com mentiras, falsos testemunhos e intrigas. É o mesmo nojo que Deus sente. Na verdade, é um nojo maior, é um nojo mais justificado, porque ainda que nós não queiramos, nós ainda temos uma carga de hipocrisia, de falsidade. Então, quando a gente fica enojado da pessoa que é claramente hipócrita e falsa, a gente fica enojado, mas não com tanta razão, porque talvez nós não sejamos tão hipócritas, tão falsos, mas nós somos um pouquinho falsos, nós somos um pouquinho hipócritas, mas Deus não é. O nojo de Deus é muito maior e muito mais justificado do que o nojo que nós sentimos. Deus sabe exatamente o que está no nosso coração. E Ele quer que nós avaliemos a sinceridade da nossa adoração a Ele por meio da forma como nós usamos as nossas palavras. Deus quer que nós raciocinemos da seguinte forma: eu falo a Deus essas palavras, mas a outras pessoas eu falo essas palavras aqui. Será que elas estão concordando entre si? Será que aquilo que eu falo para as pessoas concorda com aquilo que eu falo para Deus ou não? Como pode da minha boca jorrar bênção e depois maldição? Qualquer coisa que fique aquém de um uso justo e correto das nossas palavras nos custará a morte eterna no inferno. Qualquer coisa que fique aquém do uso justo e correto das nossas palavras nos custará a morte eterna no inferno. Mas alguém poderia argumentar que Tiago afirma que é impossível controlar a língua. E aparentemente é isso que ele fala. É o mal incontido. É tal qual um fogo que se alastra pela floresta, pelo bosque. Mas a verdade não é isso que Tiago está afirmando. O que Tiago afirma é que a língua é um mal que não pode ser controlado pelos incrédulos. Mas os filhos de Deus podem controlar esse mal. Porque ele termina, eu não li todos os versículos aqui para nós não gastarmos tempo, né? Mas ele termina dizendo o seguinte: meus irmãos, isso não deve ser assim. Quer dizer, quando ele diz isso não deve ser assim, ele está dizendo que para os filhos de Deus é possível controlar esse mal incontido. Para os filhos de Deus é possível domar a nossa língua. Para os filhos de Deus é possível que, tanto para Deus quanto para o próximo, as palavras que são ditas são palavras de bênção. Pela sabedoria que Deus revelou na sua palavra e pelo poder do Espírito Santo, o Filho de Deus deve usar as suas palavras apenas para bendizer a Deus e abençoar o próximo com o Evangelho. Então, não seja negligente e não desperdice esse dom incrível que Deus nos deu. Use as suas palavras para louvar a Deus, para adorar a Deus e para abençoar a tua família, para abençoar os teus amigos, para abençoar os teus conhecidos com o Evangelho. Por quê? Por aquilo que está no versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio.
Por que você deve usar as suas palavras para abençoar a tua família, os seus amigos e conhecidos com o Evangelho? Porque o único refúgio e proteção contra a ira de Deus é o próprio Deus. Quando nós estamos fugindo da ira de alguém, nós fugimos daquela pessoa, né? Quando nós tentamos evitar a ira de uma pessoa, nós fugimos daquela pessoa. Mas de Deus não há fuga. Não há como fugirmos de Deus. Porque Deus sempre vai nos pegar. Eu sempre imagino que nesses casos terríveis que ocorrem, em que normalmente é o homem, né? O homem vai lá, a mulher se separa dele, o cara não aceita a separação, o cara vai lá, mata a mulher, mata os filhos e depois se mata. Eu sempre penso que o que se passa na cabeça daquele homem é uma tentativa de fuga do juiz. O cara se desespera, ele percebe a burrada que ele fez, ele percebe que ele matou a mulher, ele percebe que ele matou os filhos, e ele pensa, agora eu vou ter que pagar o resto da minha vida por esse crime. Aí ele pensa, não, eu vou fugir do juiz, eu vou me matar. Mas de Deus, nem a morte nos permite fugir dele. Porque Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos. Na verdade, para Deus, a morte simplesmente sela o destino daquela pessoa. Porque uma vez que ela morre, ela não tem mais oportunidade de arrependimento. A única fuga possível de Deus é em direção a Deus. O nome do Senhor é como uma torre forte. É o único lugar possível onde nós podemos nos esconder da ira de Deus. Mas o nome do Senhor é como uma torre forte, não apenas com relação à nossa salvação da condenação eterna. Muitas vezes nós temos esse pensamento errôneo. Essa avaliação errada que nós fazemos é muito comum. Nós pensamos que Deus se importa apenas com a salvação eterna dos seus filhos. E que com relação a todas as demais coisas que dizem respeito à nossa vida e existência nesse mundo, com respeito a tudo isso, nós pensamos que Deus nos deixa por nossa própria conta e risco. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Esse tipo de avaliação errada, ela não tem origem bíblica. Esse tipo de avaliação errada tem origem num dualismo gnóstico. O gnosticismo foi uma heresia do 2º século da nossa era, que, dentre muitas outras coisas erradas, ensinava uma separação entre aquilo que é espiritual e aquilo que é carnal. Carnal aqui no sentido de carne mesmo. O espírito é bom, mas a carne é má. Aquilo que é espiritual é bom, mas aquilo que diz respeito ao corpo é inferior, é mau. Esse tipo de dualismo gnóstico, ele pretende dividir a existência humana em 2 departamentos que não se tocam: o sagrado e o secular. O espiritual e o terreno. Ou ainda entre a nossa vida na igreja, quando nós vamos ao culto, e a nossa vida no mundo, quando nós estamos trabalhando.
Esse tipo de divisão é errada. Não existe, biblicamente falando, isso não existe. Não existe divisão entre sagrado e secular. Não existe divisão entre espiritual e terreno. Não existe divisão entre vida na igreja, quando nós viemos no culto, e vida no mundo, quando nós estamos vivendo no mundo, não no sentido, como nós falamos, a pessoa foi para o mundo, não. Vida no mundo no sentido do nosso trabalho, das coisas que nós fazemos fora do prédio da igreja. Não existe isso. Jesus é aquele que recebeu todo o poder e autoridade, não apenas no céu, mas também igualmente na terra. Isso significa que para Jesus não existe distinção entre sagrado e secular. Para Jesus não existe distinção entre celestial e terreno, entre espiritual e terreno. Para Jesus não existe distinção entre vida na igreja e vida do mundo. Jesus é o Senhor da vida dos filhos de Deus, o que significa que para Ele todas as coisas da vida do crente são igualmente importantes e relevantes. Então não importa o assunto que te atormenta, não importa a questão que te tira o sono, não importa a circunstância que te entristece ou te deixa nervoso. Não importa aquilo que te faz chorar e te faz perder as esperanças. Não importa o que isso seja. Se você é um filho de Deus, todas as coisas na tua vida são importantes e relevantes para Jesus. Por isso mesmo você deve buscar refúgio, proteção e ajuda em Deus por meio de Jesus. Porque torre forte é o nome do Senhor, a ela correrá o justo. Não faça como os incrédulos. Os incrédulos precisam de uma distração para esconder a sua tristeza, ou para esquecer a sua tristeza. Os incrédulos precisam ver uma comédia na televisão, no Netflix, para evitar o choro. Não que seja errado nós assistirmos alguma comédia, mas se nós assistimos uma comédia para evitar o choro, aí nós estamos pecando. Se nós usamos o entretenimento para nos esquecermos daquilo que nos atormenta, aí nós estamos pecando, porque nós nos tornamos idólatras. Nós pensamos que a comédia é capaz de resolver o choro. Nós pensamos que a comédia é capaz de resolver o problema que nos leva a chorar. Nós pensamos que o entretenimento é capaz de resolver o problema que nos deixa preocupados. Então o problema não está na comédia, o problema não está no entretenimento em si, mas no uso que nós fazemos dessas coisas. O mundo normalmente usa o entretenimento, a comédia e qualquer outro tipo de diversão para fugir dos seus problemas. Para esquecer os seus problemas. E aqui a gente pode pensar também no uso do álcool. Por que um filho de Deus não vai se embebedar? Por que o incrédulo se embebeda? Porque ele precisa do álcool para esquecer dos seus problemas. Então ele vai beber até que ele perde a consciência. Já o Filho de Deus, ele não usa o álcool, ou pelo menos não deveria de usar o álcool, para esquecer os seus problemas. Por isso que o Filho de Deus nunca vai abusar do álcool. Ele vai fazer um uso correto do álcool, ele vai fazer o mesmo uso que Jesus fez do álcool.
Exatamente. Ele vai fazer o mesmo uso que Jesus fez do álcool. Já o incrédulo, ele vai abusar do álcool, e daí ele se torna pecador, porque ele pensa que o álcool pode resolver o problema dele. Então, não importa aquilo que te atormenta, não importa aquilo que te tira o sono, não importa aquilo que te entristece, te deixa nervoso, te faz chorar, te faz perder as esperanças, não importa o que seja. Se você é um filho de Deus, Jesus se importa com qualquer coisa que esteja te perturbando. Então, por isso mesmo, você deve buscar refúgio, proteção e ajuda em Deus por meio de Jesus. Mas quem precisaria de refúgio? Quem é que precisa de proteção? Quem é que precisa de ajuda? Certamente não são as pessoas fortes. São as pessoas fracas. Há uns 2 ou 3 meses atrás eu estava ouvindo uma pregação, e nessa pregação o pregador afirmou que ele finalmente descobriu, quer dizer, finalmente não, né? Ele já tinha descoberto há algum tempo, ele havia descoberto o segredo das pessoas que buscavam a Deus com intensidade, das pessoas que conseguiam ler a palavra de Deus com intensidade, das pessoas que oravam a Deus com intensidade, que passavam 1, 2, 3 horas em oração, que passavam 1, 2, 3 horas lendo e estudando a palavra de Deus. Ele finalmente tinha entendido o segredo dessas pessoas. Ele sempre havia pensado que essas pessoas haviam recebido algum dom especial de Deus. Por isso que elas oravam 2, 3 horas por dia, por isso que elas liam a palavra de Deus e estudavam a palavra de Deus por horas a fio. O que ele descobriu é que o segredo dessas pessoas era a fraqueza delas. Era o desespero delas. Não era tanto porque elas eram fortes, mas sim porque elas se viam a si mesmas como fracas. Elas sabiam que sozinhas elas seriam esmagadas e destruídas pelo peso da dor, pelo peso da tristeza, pela desesperança, pelo sofrimento e pela tribulação. E por isso mesmo elas se apegavam a Deus com tudo aquilo que elas tinham. Não porque elas eram fortes, mas porque elas eram fracas. Elas se apegavam a Deus com unhas e dentes, porque do contrário, elas sabiam que seriam devoradas, que elas seriam destruídas. Nesse mundo, quanto mais forte, quanto mais habilidosa uma pessoa for, mais independente ela é. Quanto mais forte, quanto mais habilidosa uma pessoa for, menos ela precisa da ajuda de outros. Mas do ponto de vista espiritual, quanto mais forte for um filho de Deus, mais fraco e mais dependente de Deus ele se percebe. A força do filho de Deus está na sua percepção de que ele é fraco, de que ele nada pode por si mesmo, de que ele depende de Deus. Quanto mais santificado um filho de Deus for, mais ele terá consciência dos seus próprios pecados. Quanto mais santificado um filho de Deus for, mais ele vai perceber como ele não consegue usar as suas palavras da forma como Deus quer que ele use as suas palavras. Ele percebe que ele respondeu de forma errada, ele respondeu de forma ríspida, ele não precisaria ter gritado, ele não precisaria ter se irritado.
Quanto menos santificado um filho de Deus for, menos ele percebe essas coisas. Quanto menos nós nos apegamos a Deus, parece que nós pensamos sermos fortes, então, né? Quanto menos nós buscamos a Deus, é porque nós pensamos que somos fortes. É porque nós pensamos que somos capazes de enfrentar essa vida e esse mundo. Quanto menos nós dependemos de Deus, mais nós dependemos de nós mesmos. E se nós dependemos de nós mesmos, então onde é que está a nossa fé? Não está em Deus. Está em nós mesmos. Apegue-se a Deus com tudo o que você tem, com unhas e dentes. Se torne consciente das suas fraquezas. Se torne consciente das suas incapacidades. Apegue-se a Deus com tudo que você tem, porque ninguém além dele é um refúgio para aqueles que se sentem fracos, para aqueles que se sentem oprimidos pelas tribulações e provações dessa vida. Entra no teu quarto, fecha a porta e leia a palavra de Deus e derrame a tua alma em oração a Deus. Corra em direção a Deus, porque torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo, e nela o justo encontrará refúgio, nela o justo encontrará descanso. Confie e se refugie em Deus e não no dinheiro. Versículo 11. Os bens do rico são a sua cidade forte, e como uma alta muralha, mas apenas na sua imaginação. No versículo 10 nós temos a torre forte, e no versículo 11 nós temos a cidade forte. O dinheiro pode nos ajudar a resolver muitos problemas. Mas o dinheiro não nos ajuda a resolver todos os problemas. Ou pode nos trazer problemas também, dependendo. Quantas pessoas nós ouvimos falar, pessoas que são podres de ricas, mas que desenvolvem uma doença que simplesmente não tem cura? Do que adianta todo aquele dinheiro? Qual é a diferença entre o pobre, que tem aquela doença incurável, e o rico, que tem aquela doença incurável? Nenhuma. Porque o pobre não tem dinheiro para procurar tratamento. E se ele tivesse, não existe tratamento. O rico tem dinheiro e não existe tratamento. Mas além disso, o dinheiro pode fazer asas e voar, como o próprio livro de Provérbios afirma. É por isso que aqui fala acerca da imaginação. Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma alta muralha, mas apenas na sua imaginação. Porque daqui a pouco ele vai ter que enfrentar um problema em que o dinheiro não resolve, ou o dinheiro dele vai simplesmente sumir. Fortunas são feitas em questão de horas, e fortunas são perdidas em questão de horas também. O dinheiro vem e o dinheiro vai. Então, confie e se refugie em Deus e não no dinheiro, porque o dinheiro é apenas um refúgio imaginário
diante da realidade deste mundo. E como você vai confiar e se refugiar em Deus, você, para ser confiante, deve também pôr em prática a sabedoria de Deus. E então nós chegamos no versículo 12. O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Você tem que abandonar toda a confiança em si mesmo e naquilo que você pode fazer. Você não deve se exaltar diante dos outros, você deve se portar com humildade. Você deve se portar como aquele que de fato fugiu em direção a Deus. Você deve se portar como aquele que está refugiado na torre forte, que é o nome do Senhor. Só entra nessa torre forte aqueles que abandonam toda a confiança em si mesmos. Então, não seja orgulhoso, não se exalte, porque você faz exaltar só para ser abatido. Versículo 13. O que responde antes de ouvir comete estultícia, que é para a vergonha sua. Sendo humilde, você vai depender da sabedoria de Deus para te dar resposta aos que te questionam e perguntam acerca da razão da esperança que existe em ti. E por isso mesmo, nós vemos o versículo 14. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Na resposta que você vai dar, você dirá que se dependesse de ti mesmo, o teu espírito estaria abatido e destruído. Mas você não depende de você mesmo. Você depende de Deus. Você fugiu para a torre forte, que é o nome do Senhor. E é por isso que teu espírito não está abatido. Porque a única razão pela qual alguém perguntaria aos crentes a razão da esperança que há neles é em função das dificuldades enfrentadas. Né? Porque imagina que tudo está bem com a minha vida. Não tem nenhum problema. Ninguém vai perguntar para mim qual a razão da minha esperança. Porque está claro qual é a razão da minha esperança. A razão da minha esperança é porque tudo está bem. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma doença, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhuma provação. Ninguém vai perguntar para a pessoa que está levando uma vida boa e tranquila a razão da esperança que existe nela. Só se pergunta isso para alguém que está enfrentando dificuldades. Mas ainda assim, não se desespera diante das dificuldades. Não usa o entretenimento como fuga das dificuldades. Então, sendo humilde, você vai depender da sabedoria de Deus para dar respostas aos que te perguntam acerca da razão da esperança que há em ti, e na tua resposta você dirá que se dependesse de ti mesmo, teu espírito estaria abatido e você destruído. Mas a graça poderosa de Deus te sustém, e por isso mesmo você é capaz de suportar provações, doenças, tribulações e tristezas, não pela força que em ti há, mas pela força que Deus te dá. E quanto mais você tiver consciência da sua fraqueza, mais você vai se apegar a Deus por meio da palavra e por meio da oração, para saber como se portar com sabedoria frente às dificuldades desse mundo. Versículo 15. O coração do entendido adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Quanto mais você tiver consciência daquela fraqueza que te fez fugir para a torre forte, que é o nome do Senhor, mais você vai se apegar a Deus por meio da palavra, mais você vai se apegar a Deus por meio da oração. E então você vai conhecer a sabedoria de Deus. Você vai adquirir o conhecimento de Deus. Você vai saber como cada vez mais se portar como um filho de Deus neste mundo.
E uma das coisas que a sabedoria de Deus vai ensinar é aquilo que está no versículo 16. Com presentes, o homem alarga o seu caminho e o leva adiante dos grandes. Mas o que pleiteia por algo, a princípio parece justo. Porém vem o seu próximo e o examina. A sabedoria de Deus vai te ensinar que, quando são citados presentes aqui, não se tem em vista aqueles presentes que nós ganhamos no aniversário ou no Natal. É suborno. A sabedoria de Deus nos ensina que o suborno, que a corrupção, elas podem nos ajudar a ir longe na vida. O suborno e a corrupção, elas abrem os caminhos da vida. O suborno e a corrupção nos dão grandes possibilidades. O suborno e a corrupção nos colocam diante dos grandes, diante dos poderosos. Mas a sabedoria da palavra de Deus nos ensina que Deus vai castigar tanto os corruptos quanto os corruptores. O próprio Deus fará com que mais cedo ou mais tarde a corrupção e o suborno se tornem conhecidos. O que pleiteia por algo, ele parece justo, porque ninguém viu o suborno que ele ofereceu ao agente público. Ninguém viu a ação de corrupção. Ninguém viu a corrupção ativa pelo qual ele corrompeu o agente público. Então ele parece justo. Mas logo depois vem outro e o examina. Logo depois vem outro e abre o jogo. E mostra toda a corrupção que aconteceu. A sorte faz cessar os pleitos, versículo 18, e faz separação entre os poderosos. Muitas vezes a justiça humana, ela não consegue determinar quem é o culpado e quem é o inocente. Pela falta de provas, pela falta de evidências. No Antigo Testamento, quando isso acontecia, eram lançadas sortes. Por exemplo, quando o povo rodeou lá a cidade de Jericó por 7 dias, aí no 7º dia as muralhas caíram, eles entraram, e Deus havia dado o mandamento de que ninguém deveria de se apropriar de nada do que havia na cidade. Nenhum tipo de bem, nada. Mas teve um homem que se apropriou. Ele viu um pouco de ouro, um pouco de barra, ele viu uma capa babilônica e ele pensou, poxa vida, o que é esse pouquinho no meio desse todo aqui? Ninguém vai perceber que faltou. Sim, tudo morto, né? Os habitantes de Jericó estavam todos mortos, né? E se eu não me engano, acho que todos os bens deveriam ser consagrados a Deus, se eu não me engano, né? Acho que era. Então, quer dizer, diante de tudo isso que tem aqui, quem é que vai sentir falta dessas gramas de ouro, dessas gramas de prata, desse colete, dessa capa babilônica que eu achei aqui? Isso. Quem é que vai sentir falta? Mas Deus o viu e pareceu mal aos seus olhos. Deus castigou o povo. Eles foram lá invadir a próxima cidade. E era uma cidade muito menor do que Jericó, era uma cidade muito menos poderosa do que Jericó, e Israel fugiu diante dos seus inimigos. E daí Josué fica preocupado, peraí, Deus falou que ia entregar os nossos inimigos diante de nós, e agora a gente está fugindo diante, a gente conseguiu derrotar Jericó, mas a gente não conseguiu derrotar essa cidade pequena aqui, alguma coisa está acontecendo. Aí Deus fala para Josué que alguém pecou, que alguém tomou daquilo que não deveria ser tomado. E como é que eles fizeram para descobrir quem era o culpado? Eles não foram lá arrancando as tendas de todo mundo para ver
cada pessoa tinha na sua tenda para ver se ela tinha pego alguma coisa. Não, foram lançadas sortes. Então tinham as 12 tribos aqui, foi lançada a sorte caiu sobre uma tribo, aí as outras foram eliminadas, daí foram pelos chefes de família, assim por diante, até que chegou no Acã, que havia cometido o pecado. É isso que esse versículo aqui se refere, versículo 18. A sorte faz cessar os pleitos. Sorte aqui a gente pode pensar em termos da justiça divina. Aquilo que no Antigo Testamento era lançado sortes, hoje em dia nós não fazemos isso, né? Mas a justiça de Deus, ela continua ativa. Quando a justiça humana falha, ou por corrupção do juiz, ou porque a testemunha mentiu, ou simplesmente porque não havia provas suficientes para determinar quem é o culpado, quem é o inocente, quando a justiça humana falha, a justiça de Deus intervém. E o pior da justiça de Deus não é a justiça de Deus que se manifesta agora. Porque a justiça de Deus que se manifesta agora é, na verdade, um ato de graça e de misericórdia. Porque Deus está dando oportunidade para que aquela pessoa se arrependa. O pior da justiça de Deus é quando ela não se manifesta agora. Quando Deus simplesmente deixa as pessoas fazendo aquilo que elas querem fazer e Deus não faz simplesmente nada. Porque quando Deus age assim, é porque Deus já determinou que aquela pessoa não será salva. Mais ou menos como aconteceu com um dos profetas. Havia lá um rei de Israel que estava pecando contra Deus. Teu profeta se aproxima dele. É um profeta que nós não sabemos o nome. Ou pelo menos, talvez até apareça o nome, mas não é um profeta famoso. O profeta da parte de Deus repreende o rei. E o rei não aceita a repreensão. Aí o profeta conclui: bom, Deus mandou até a ti para te repreender. E tu não está aceitando a repreensão? Isso quer dizer que Deus já determinou o mal sobre ti. Essa é a pior parte da justiça de Deus. É quando Deus já determinou o mal contra alguém e Deus deixa a pessoa andar no seu caminho. Então, quando a justiça humana não consegue determinar quem é o culpado, quem é o inocente, Deus se encarrega de fazer isso pelos seus próprios meios. Versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Tendo em vista a justiça de Deus e tendo em vista o quanto é difícil nós nos reconciliarmos com aqueles a quem nós ofendemos e fizemos o mal, o Filho de Deus, ele sempre se portará sabiamente, fazendo aquilo que é correto. Tendo em vista a justiça de Deus e tendo em vista o quão difícil é se reconciliar com alguém quando nós fazemos o mal contra aquela pessoa, o Filho de Deus sempre faz aquilo que é correto. A gente pode pensar num casal. Sim. Também? Sim. Sim. Exato. Verdade. Verdade. A gente pode pensar num casal. O homem ou a mulher recebe a oportunidade de cometer um adultério. Né? Não, eu estou colocando esses termos, né? Ele tem a oportunidade de cometer um adultério. E daí o homem ou a mulher, tanto faz quem é, ele pode pensar, poxa vida, mas se eu fizer isso, eu não tenho a intenção de me separar da minha esposa, eu não tenho a intenção de me separar do meu marido. Na verdade, eu amo essa mulher, na verdade, eu amo esse homem. Se eu fizer isso,
eu vou ferir tanto o meu marido, eu vou ferir tanto a minha mulher, que dificilmente eu vou conseguir me reconciliar com ela ou com ele. Então não vale a pena. Não vale a pena jogar tudo isso fora apenas por alguns instantes de prazer. Não vale a pena. E já que a gente está nesse assunto, esses tempos eu estava ouvindo uma pregação que tratava exatamente acerca de adultério e novo casamento, e o pregador afirmou o seguinte: o cônjuge traído, ele deve perdoar o traidor, e ele é obrigado, ele está falando no contexto de dois crentes, né? Marido, mulher, crentes, um trai o outro. Ele é obrigado a perdoar, porque nós temos que perdoar, mas ele não é obrigado a aceitar aquela pessoa novamente como esposo, como esposa. Ele é obrigado a aceitar como irmão em Cristo, mas não como esposo, não como esposa. Quer dizer, o perdão não implica reconciliação matrimonial. Porque ninguém pode obrigar um homem traído, ninguém pode, se Deus não obriga o homem ou a mulher traídos a receber aquela pessoa novamente, quem somos nós para obrigarmos? Eu achei interessante a forma como ele colocou. O cônjuge traído é obrigado a receber aquela pessoa como irmão em Cristo. Deve perdoar, mas não é obrigado a receber aquela pessoa como esposo, como esposa. Sim. Um não é mais espiritual do que o outro, né? Porque só a pessoa sabe a dor que ela sentiu ao ser traída, né? Então, aquele que perdoa e recebe novamente não é mais espiritual do que aquele que perdoa, mas não recebe novamente como esposo, como esposa. Então, tendo em vista a justiça de Deus e quão difícil é nos reconciliarmos com aqueles a quem nós ofendemos e fizemos o mal, o Filho de Deus, ele sempre vai se portar conforme a sabedoria de Deus. E o Filho de Deus nunca vai dar razão para a existência de uma reconciliação. Porque ele nunca vai causar alguma coisa que torne necessária a reconciliação. A reconciliação nunca vai ser necessária, porque nunca haverá discussão, nunca haverá separação, nunca haverá desunião. Versículo 20. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos os seus lábios ficará satisfeito. Deus recompensará a cada um conforme o propósito com o qual usamos as nossas palavras, ou para o bem ou para o mal. A palavra de Deus aqui apresenta as nossas palavras como sendo o nosso alimento. Aquilo que nós falamos é daquilo que nós nos alimentamos. Aquilo que nós falamos é daquilo que nós vamos nos fartar. Se nós usamos as nossas palavras para aquilo que é bom, para aquilo que é justo, nós vamos nos fartar de coisas boas, de coisas justas. Mas se nós usamos as nossas palavras para o mal, nós vamos nos fartar com coisas más. Deus vai recompensar a bondade das nossas palavras e Deus também vai recompensar a maldade das nossas palavras. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Nós devemos usar as nossas palavras unicamente para bendizer a Deus e abençoar aos demais com o Evangelho, porque as palavras, elas têm o poder de trazer a vida e têm o poder de trazer a morte. Nós já afirmamos isso em pregações passadas, mas podemos afirmar de novo. O que se tem em vista aqui
não é aquela superstição que muitos crentes afirmam, que as palavras têm poder. Como se as palavras tivessem algum tipo de poder mágico, que a partir do momento que nós falamos, aquilo vai se cumprir. Isso é superstição. Crer nisso é crer em superstição. E eu creio que nenhum de nós aqui é supersticioso, porque o que nós faremos então amanhã? Né? Amanhã é sexta-feira 13. Quer dizer, se a gente não se importa com a sexta-feira 13, se nós não somos supersticiosos, pensando que a sexta-feira 13 pode trazer algum mal para nós, nós também não devemos ser supersticiosos com relação às nossas palavras. O poder da vida e o poder da morte está no poder de que, no sentido de que, se eu falo o mal para o Pablo, eu vou entristecer o Pablo. Né? Se eu dou uma resposta ríspida, uma resposta dura, eu vou entristecer o Pablo. Eu estou causando mal. Se eu minto para o Pablo, eu estou causando o mal. Agora, se eu falo aquilo que é correto, eu estou trazendo vida. É nesse sentido aqui que nós devemos entender esse provérbio. A vida e a morte, elas estão nas palavras que nós usamos. Isso quer dizer que nós devemos tomar o mesmo cuidado com as nossas palavras. Nós devemos ter o mesmo cuidado. Nós não saímos de carro de qualquer forma por aí. Ou pelo menos não deveríamos de sair. Porque nós sabemos que o carro é uma coisa muito boa, mas a gente pode destruir uma família com o carro. Então, o mesmo cuidado que nós devemos ter a sair com o carro, nós devemos ter a usar as nossas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, novamente, ele vai comer do seu fruto. Deus vai fazer com que o fruto da língua venha sobre nós. Se nós causamos a morte a outras pessoas com as nossas palavras, Deus fará com que a morte venha até nós. Mas se nós usamos as nossas palavras para trazer a vida de Deus até as outras pessoas, Deus fará com que a vida esteja em nós. Deus fará com que a bênção dele habite junto a nós. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Deus é aquele que nos dá coisas boas. Deus é aquele que todo dom perfeito, diz Tiago, procede do Pai das luzes. Sim. Sim. Eu tinha lembrado antes, depois esqueci. Deus é aquele que nos dá coisas boas e nós devemos ser iguais a Deus. Nós devemos ser aqueles que fornecem a outras pessoas coisas boas. Nós devemos imitar o nosso Pai Celestial. Versículo 23. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com dureza. Esse mundo, ele se deixa levar pela aparência. Esse mundo se deixa levar por aquilo que parece ser importante aos nossos olhos. Mas nós, os filhos de Deus, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós não devemos pensar melhor do rico e o pior do pobre. Nós não devemos dar atenção a uma pessoa e não atender a outra simplesmente por aquilo que essas pessoas aparentam ser. Nós não devemos ser rudes com aqueles que parecem ser menores do que nós.
Porque isso, de novo, é covardia. É fácil ser rude com aquele que é menor do que nós. Coragem mesmo é ser rude com aquele que parece ser melhor do que nós, com aquele que é mais poderoso do que nós. Em algum lugar eu li ou ouvi acerca do Silvio Santos, que ele sempre trata os seus empregados com respeito. Porque que coragem é essa que trata mal aqueles que são subordinados? Isso não é coragem. É covardia. É como um homem feito querer bater numa criança. Vai procurar alguém do teu tamanho para bater, ou vai procurar alguém maior do que tu para bater. Aí sim a gente vai dizer que tu é corajoso. Agora, tratar mal aqueles que são menores, isso não é coragem, isso é covardia. E na verdade nós não devemos tratar a ninguém mal, nós não devemos ser rudes com ninguém, muito menos com aqueles que parecem ser menor do que nós. Versículo 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. As amizades que nós temos nesse mundo, elas não são confiáveis. As amizades que nós temos nesse mundo, elas nos obrigam a fingirmos a ser aquilo que nós somos. Nós somos obrigados a sermos amigáveis. Porque se nós não formos amigáveis, esse amigável aqui tem um sentido um tanto quanto hipócrita. É a pessoa que tem que fingir alguma coisa que ela não é. Porque se ela não fingir, ela vai perder o amigo, ela vai perder a amiga, ela vai perder aquela oportunidade. Então, se as amizades que nós temos nesse mundo não são confiáveis e nos obrigam a fingirmos ser aquilo que nós não somos, por meio de Jesus, nós podemos ser absolutamente verdadeiros e sinceros com Deus. Porque Deus não se ofende com aquilo que nós somos, quando nós somos sinceros. Os amigos deste mundo se ofendem. Mas Deus não se ofende. Existe um amigo mais chegado do que um irmão. Por vezes, nós procuramos refúgio das provações e tribulações nos mesmos lugares que os incrédulos procuram. Nós somos tais como crianças, que pensam que pensamos que se nós conseguimos tirar da nossa mente o problema vai sumir. Nós somos como aqueles porquinhos que se escondem numa casa de palha ou numa casa de madeira. Mas apenas Deus é forte e capaz para nos sustentar em meio às nossas dores, para nos sustentar em meio às nossas lágrimas, sofrimentos, falta de esperança. O nome do Senhor é tal qual uma torre forte, na qual nós podemos e devemos nos abrigar e nos refugiar. Todas as outras coisas não passam de esconderijo de palha, esconderijo de madeira, que nada podem fazer. Porque o rio vai se levantar, a chuva vai vir, o rio vai se levantar, o vento vai soprar. E a casa de madeira, a casa de palha, que foi edificada sobre areia, será destruída. O único refúgio seguro é a torre forte, que é o nome do Senhor. Porque daí pode vir o próprio dilúvio.
e nós estaremos seguros. Assim como Noé e a sua família esteve seguro dentro da arca. Em meio às suas lutas, fraquezas, busque refúgio em Deus, por meio da oração e por meio da palavra de Deus. E então obedeça a Deus vivendo segundo a sabedoria de Deus. Não enfrente os problemas dessa vida como os incrédulos, com mentiras, com falsos testemunhos, com intrigas, com contendas, com subornos, com corrupção. Enfrente os problemas dessa vida como um filho de Deus, de frente, com a verdade, com a justiça, com palavras boas, com palavras que são corretas. Enfrente os problemas dessa vida como um filho de Deus. Enfrente os problemas dessa vida segundo a sabedoria e segundo a justiça de Deus. E então você estará perfeitamente seguro e protegido em Deus. Enfrente os problemas da vida obedecendo à sabedoria de Deus e nele, em Deus, você encontrará um refúgio seguro. Amém.